dia, meus caros. Vamos dar início a mais uma aula de programação nos desenvolvimento de sistemas, certo? Estamos continuando a ver a linguagem em Python. Vamos para a nossa aula de número 7. Vamos falar sobre listas. Antes de nós falarmos sobre listas, vamos revisar as últimas aulas, né? Faz tempo que a gente não tem aula. Nossa última aula faz uma semana exatamente. Sexta-feira vocês não tiveram aula porque vocês estavam sem internet, né? E aí, meus caros? Vamos abrir o nosso Visual Studio, então. E vamos ver o que nós vimos até então. Certo? Vamos ver o que a gente tem na aula 6. Nós vimos a ideia de variáveis, certo? Deixa eu passar aqui. Agora sim. Vamos dar um zoom. Aí. Nós vimos os conceitos de variáveis, certo? O que são as variáveis? É onde eu guardo os meus dados, certo? Estou falando de valores, estou falando de dados, eu tenho que armazenar esses dados para poder trabalhar. Aonde que eu armazeno? Eu armazeno em variáveis. Tá? Como é que eu crio uma variável? O nome da variável, o sinal de igual, o valor que eu vou guardar na variável, nesse caso aqui, o que eu tenho? Tem uma variável nome que está recebendo como valor uma string, João. Ah, uma string? O que era uma string mesmo? Opa. O que era uma string mesmo? Não. Uma string é uma sequência de caracteres, é um texto. O texto delimitado por aspas, seja elas simples ou duplas, certo? Nós tínhamos outros tipos de dados ainda, além da string. O que nós tínhamos? Tínhamos inteiros, números inteiros, sem valor decimal. Tínhamos os floats, números de ponto flutuante, certo? Os números com casa decimal. A casa decimal, como aqui, essa minha variável pontuação, ela é separada com o ponto, não é com a vírgula. É o padrão da língua inglesa, né? Português é com a vírgula, na língua inglesa é com um ponto. Nós tínhamos visto ainda o booleano, que só tem dois valores, ou verdadeiro ou falso, ou true ou false. E nós tínhamos visto ainda o nulo, certo? O none, a ausência de valores. Esse cara aí não trabalhou muito ainda. Ele pode estar meio confuso para vocês, mas depois a gente vai ver mais. Isso aí, meus caros. O que mais que nós vimos até então? Nós vimos como trabalhar com a string, certo? Nós vimos que a string ela pode ser delimitada por aspas simples ou por aspas duplas, para o Python não faz diferença. Nós vimos que existe ainda um cara que nós chamamos de aspas triplas, que na verdade não são aspas triplas, são 3 aspas duplas, né? E quando nós temos alguém com 3 aspas duplas, deixa eu achar um exemplo aqui, você, certo? Nós podemos criar uma string que se estenda por várias linhas, certo? Eu dou um enter e ele vai entender que, opa, você está fazendo uma quebra de linha no teu texto, né? Se eu não fizer isso, como é que eu posso dar uma quebra de linha? Existem os caracteres de escape, certo? A barra invertida N, por exemplo, vai significar que eu quero dar uma quebra de linha, que eu quero colocar uma nova linha, certo? Existem outros caracteres de escape, existem, né? Nós vimos lá na aula. Ainda falando de strings, nós vimos a ideia de indexação e fatiamento de uma string, certo? Eu posso acessar um caractere individual da string pelo índice deste caractere na string. Alguém lembra como é que funcionava o índice? Até aqui, meus caros, tudo que eu falei. Dúvidas? Como que nós estamos? Eu sei que falei muita coisa. Repetir a última parte. Só o finalzinho. A parte de indexação, certo? De fatiamento. A gente fatiava e a gente indexava através do índice da string, certo? Como que funcionava o índice da string? Alguém lembra? O primeiro
caractere da string, certo? Ele tem qual índice? Como que eu começo a contar o índice? Não tem problema. A string, meus caros, são valores inteiros começando por 0. Primeiro caractere vai ter índice 0, segundo vai ter índice 1, terceiro vai ter índice 2, índice 3, índice 4 e assim por diante. Lembrem, em programação, geralmente quando nós começamos a contar a partir de 0, não a partir de 1. Tá? Começar a contar a partir de 1 vai ser a exceção e não a regra. A regra é começar a contar a partir de 0. E eu tinha ainda índices negativos. Eu poderia começar a contar a partir do final da minha string. O último caractere vai ter índice -1, o antepenúltimo -2, né? O penúltimo -2, o antepenúltimo -3 e assim por diante. Não existe índice -0, certo? 0 é 0. Então, o último -1, penúltimo -2, antepenúltimo -3 e assim por diante. Isso para acessar um caractere específico. Nós podíamos ainda pegar parte de uma string, certo? Desses caracteres. Como? Através do fatiamento de uma string, do slicing em inglês, certo? Esse fatiamento, ele também usa da notação do índice. Meus caros, todo esse material está disponível para vocês no sala de aula. Semana que vem a gente vai ter prova. Fiquem atentos, certo? Não vou fazer prova que você vai ter que me escrever um código, mas vai ser uma prova de múltipla escolha, certo? Você vai ter que olhar ali para conceitos, talvez para algum código, você vai ter que me responder em cima deles, certo? O fatiamento, como é que funcionava? Deixa eu até abrir o material da aula de fatiamento com strings. Aqui. Não, venha. Mais dificuldade. Agora sim. Para eu fatiar uma string, meus caros, eu vou passar também o índice dentro de colchetes. Esse cara reto, certo? Eu vou passar primeiro o índice da posição que eu quero começar o fatiamento. O primeiro caractere que eu quero incluir, certo? 2 pontos, o índice do fim. Atenção, né? O índice que eu passo no fim, ele não é incluso na string final. Ele vai parar um caractere antes, ele vai incluir um antes. Quem eu passar não vai ser incluso. E eu tinha o passo, que era um cara opcional, né? Que ele ia indo de 2 em 2, de 3 em 3 e assim por diante. Que mais que nós vimos ainda? Nós vimos como formatar uma string, certo? Eu quero colocar o valor de uma variável dentro da string, dentro de um texto. A forma moderna de fazer isso é com o tal do fstring. Como é que nós declaramos um fstring? Nós, antes de abrir aspas, certo? Nós colocamos um F minúsculo. F minúsculo abre aspas. E aonde eu quero colocar o valor de uma variável, eu vou abrir colchetes e dentro do colchetes eu vou colocar o nome da variável. Nesta posição eu quero colocar o valor da variável nome. Escrevi o nome da variável, nome. O resultado vai ser o quê? O valor desta minha variável. A mesma coisa aqui com pontuação, certo? Quero colocar o valor da variável pontuação. Vou escrever pontuação. O resultado é o valor da variável. Com a fstring eu consigo ainda arredondar valores numéricos, certo? Controlar a precisão e arredondamento.
Neste caso aqui, eu tinha um float com 5 casas decimais. Só que 5 casas decimais era demais para eu mostrar para o usuário. Eu quero mostrar com 2 casas apenas. Como que é a sintaxe? Dentro das chaves, depois do nome da variável, a sintaxe é 2 pontos, ponto, a quantidade de casas decimais seguida de f. Aí eu quero arredondar para 2 casas decimais nesse caso. Está aqui o resultado. Até aqui, meus caros, fatiamento e indexação e f-string. Dúvidas? Perguntem. Tranquilo? Se alguém tiver uma dúvida, meus caros, para eu não correr com conteúdo, levante a mão no Meet, certo? Eu vou entender, opa, ele quer falar alguma coisa, ele está escrevendo, tá? O Meet ele não diz ali quem que está digitando, nada disso para mim. Muito bem, não temos dúvidas? O que mais que nós vimos da string até então? Vai estar no meu outro material. Não, está aqui. Sorte. Nós vimos diferentes funções e diferentes métodos para trabalhar com a string, certo? O primeiro deles foi a função len. Len de length em inglês. Comprimento, certo? O que a função len ela faz? Ela vai retornar para mim o comprimento da string, certo? Ou seja, o número de caracteres que aquela string tem. Vamos ver o exemplo. Eu tenho aqui uma string o rato, certo? Rato, 4 caracteres, o 5, o espaço é o 6º caractere. Vou fazer um comprimento na minha variável texto que tem essa string. Isto aqui vai me retornar um valor, este valor eu vou guardar numa variável. Está aqui, certo? O 6, ele tem 6 caracteres. Nós vimos ainda métodos. Ah, professor, o que é um método? Método é uma função que pertence a alguém. Quem que é este alguém, nós vamos descobrir mais para frente, certo? Ah, ele pertence a uma classe, o que é uma classe, tudo mais. Né? A sintaxe de um método é como? O meu objeto, aqui nesse caso a minha string, certo? Ponto, o nome do método. Nesse caso aqui eu tenho esta frase, vovó foi à feira, guardei numa variável frase, essa frase, essa variável, ela tem então uma string. Frase, ponto, eu vou ter acesso aos métodos da string. Nós vimos o método replace. O método replace ele vai substituir uma cópia de uma substring por outra. Eu substituí feira por praça. Vai a praça agora. Nós vimos o método strip, que remove uma substring específica do começo e do final da string, né? Por padrão, ele vai remover espaços em branco, sempre do começo e do fim. Se eu passar uma outra string, ele vai remover essa string do começo e do fim. Método split, que vai dividir a string em uma lista de strings, e lista é o assunto da aula de hoje, certo? Vai dividir num separador, por padrão é no espaço. Posso passar um outro separador específico, né? Nesse caso eu passei na vírgula. Ele me gerou aqui uma lista com 3 elementos, 3 strings. Se eu posso dividir, eu posso juntar e volta. Método join, certo? Juntar em inglês. Ele vai concatenar uma lista de strings em uma string só, com base num separador. Aqui eu juntei com um espaço, aqui eu juntei com sublinhado, ponto sublinhado. Eis o resultado final. Nós vimos ainda o método lower, ele vai transformar toda uma string em minúsculo. O método upper transforma toda ela em maiúsculo, certo? Capitalize, que é o padrão do título na BNT, né? Primeira letra maiúscula, o resto tudo minúsculo. E o padrão title, que é o padrão de título da língua inglesa. Primeiro caractere de cada palavra maiúsculo, o resto minúsculo. Tranquilo? Tudo isso que nós vimos até então?
os métodos e as funções para trabalhar com a string. Eu sei que é bastante coisa, meus caros. Este curso aqui, embora ele seja um curso para iniciantes, para pessoas que nunca programaram antes, certo? Que são, creio que a maioria de vocês, ou quase todos. Ele não é um curso fácil, meus caros, certo? Vocês têm que estudar em casa. Vocês têm que vir com dúvida, vocês têm que fazer exercícios, certo? Do contrário, vocês vão penar, tá? Isso já está avisado desde o primeiro dia, meus caros. Eu vou reforçar sempre. Estudem, venham com dúvidas. Tem que fazer exercício. Ah, professor, tentei e não deu certo, tá bom? Me diga a qual que a gente vai tentar resolver junto. Mande um e-mail para mim, certo? Vocês têm meu e-mail lá no sala de aula. Escreva no mural com perguntas. Até agora ninguém fez isso. Tá? Temos nota, temos avaliação, certo? Aqui também. Muito bem. Se não temos dúvidas, vamos para a nossa aula de hoje, propriamente dita. Nós vamos falar de listas. O que é uma lista no Python? A lista ela é uma estrutura de dados, certo? Que permite que eu armazene uma coleção ordenada de itens. Como assim? Uma estrutura de dados que permite que eu armazene uma coleção ordenada de itens. Dentro de uma lista no Python, que eu vou declarar com colchetes, clicar reto, eu posso ter lá dentro diferentes tipos de dados. Eu posso guardar dentro de uma lista um inteiro, um float, um booleano, uma outra lista e mais um inteiro, certo? Posso ter diferentes tipos de dados armazenados, certo? Guardados dentro de uma lista. Da mesma lista, inclusive. Ela pode guardar quantos itens eu colocar dentro dela. E ela é uma coleção ordenada. Como assim ordenada? A ordem que eu coloco os itens lá dentro é a ordem com que ele vai me devolver. O que não é verdade para todas as estruturas de dados, todas as coleções no Python. Mais para frente nós vamos ver uma outra coleção, que é o set, certo? O set, a ordem que você coloca os elementos, não necessariamente é a ordem que ele te devolve, certo? Ah, eu coloquei abacaxi, melancia, amora, ele me devolveu amora, melancia, abacaxi, por exemplo. Na outra vez foi abacaxi, amora, melancia, e assim por diante, certo? A ordem lá não importa. Na lista não. Na lista, a ordem que eu colocar é a ordem que ele vai me devolver sempre. A lista, ainda por cima, ela é mutável. O que significa ser mutável? Uma vez que eu criei uma lista, eu posso modificar ela, eu posso adicionar novos elementos, eu posso remover elementos, eu posso modificar os elementos existentes. Se eu estou especificando que ela é mutável, você deve presumir que existe uma outra coleção, uma outra estrutura de dados que não é mutável e de fato existe. Existe um cara que é extremamente parecido com a lista, que é chamada tupla. A tupla, a única diferença dela para a lista, da hora que você declara, é que em vez do colchetes, você vai utilizar os parênteses, certo? E a tupla, ela é uma lista imutável. Uma vez que eu criei uma tupla, eu não posso alterar os valores dentro dela, não posso adicionar novos valores, não posso remover valores, certo? Eu posso, obviamente, ler os valores dentro dela, mas não posso modificar. Como é que eu leio valores numa lista ou numa tupla? Vai ser através do índice. Ah, professor, tipo o índice da string? Tipo o índice da string, meus caros. O primeiro elemento da minha lista vai ter índice 0. O segundo vai ter índice 1, o terceiro vai ter índice 2. Vou ter índices negativos. O último elemento da minha lista vai ter índice -1, o penúltimo -2, o antepenúltimo -3. Da mesma forma, mesma sintaxe, sim. Certo? Como é que eu declaro uma lista? Eu vou passar os elementos para minha lista dentro de colchetes. Eu declaro ela com colchetes.
Os elementos em si, eles são separados por vírgula, certo? Eis um exemplo. Vamos criar uma lista própria. Eu vou criar... Deixa eu só voltar aqui ao estado que estava original. Eu vou criar uma pasta para a aula de hoje. Essa é a nossa aula número 7. Íconezinho da pasta, aula sublinhado 07. Dentro dela, vou criar um arquivo testes07.py. E eu vou declarar uma lista. Minha lista bonita. Ela é uma lista, eu declaro ela com colchetes. Já fiquem informados, meus caros. Eu posso criar uma lista vazia, por exemplo. Isso é extremamente comum, tá? Eu posso ter uma lista vazia e depois adicionar elementos dentro dela. A gente vai fazer muito isso, inclusive. Mas esta lista bonita que eu criei, ela vai ter elementos. O que eu vou ter? Eu vou ter um abacate. Eu vou ter um 4.2. Eu vou ter uma string abacaxi. Eu vou ter um booleano verdadeiro. Reparem, a minha lista ela pode ter diferentes tipos de dados dentro dela. Esses elementos da minha lista, que índices que eles têm? O abacate dentro da lista, qual que é o índice dele? Quem que se arrisca? Na lista, cada elemento vai ter um índice, certo? Na string, cada caractere tinha um índice. Na string, o primeiro caractere tinha um índice 0. Na lista, o primeiro elemento vai ter o índice 0. Abacate, então, tem índice 0. 4.2 tem índice 1. Abacaxi, índice 2. O meu verdadeiro, que é o quarto elemento, tem um índice 3. Como é que eu acesso os elementos dentro da minha lista? Eu acesso através do índice. Eu pulei uma... faltou um slide aqui, tudo bem. Como é que eu acesso os elementos dentro da lista? Eu quero pegar aquele abacate. Ele está na minha lista bonita. Na minha lista bonita, eu vou passar usando da sintaxe do colchetes, igual na string, certo? O índice 0. Dentro de colchetes, o índice 0. Isso vai me retornar aquele abacate. Cá está. Certo? Mas eu não quero abacate, eu quero o verdadeiro. Verdadeiro tem que índice, meus caros? Meus caros, esse trimestre está acabando, ele vai acabar dia 29, hoje é dia 16. Até lá, nós temos uma prova e uma recuperação, certo? Na próxima quarta, nós temos prova. Na próxima sexta, nós temos uma recuperação. Quem precisar, tiver faltando nota até lá, entrega de exercício, participação no chat, eu vou ajudar com ponto. Tá? Fiquem avisados. Professor, mas eu não sei, então escreva que você não sabe. O verdadeiro, dentro dessa minha lista, vamos ver. Abacate índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Ele está no índice 3. Vamos rodar e vamos ver. De fato, eis aqui o meu verdadeiro. Vamos em frente. Reparem, então, que a lista ela pode ter diferentes tipos. Posso, inclusive,
ter uma lista dentro de uma lista. É comum isso. Em exercícios mais para frente, nós vamos criar estruturas que vão ser, por exemplo, uma lista de listas, certo? Não se assustem com isso, é normal. Tá? Nós vamos aprender a trabalhar com isso lá. Eu consigo ainda alterar um elemento da lista através do seu índice, certo? Atribuindo a ele um novo valor. Vamos ver o exemplo. Eu tenho aqui uma lista com 4 elementos, certo? Primeiro, no índice 0, abacate, no índice 1, 12, no índice 2, um verdadeiro, no índice 3, 3.14. Esta lista, eu estou atribuindo ela a uma variável minha lista. Minha lista está armazenando uma lista. Eu vou dizer que a minha lista no índice 1, quem que está no índice 1 na minha lista atualmente? É este inteiro 12. Eu vou substituir o valor desse inteiro 12, eu quero colocar um outro valor no lugar. Nesse caso, eu estou colocando essa string Luffy, certo? E reparem, quando eu dou o print na minha lista agora, na minha variável, minha lista, reparem que, de fato, o elemento no índice 1 foi alterado, certo? Ele tinha um inteiro 12, agora está lá a string que eu passei para ele, certo? É assim que nós podemos alterar um elemento da lista, certo? Através do seu índice. Faz sentido até aqui a ideia de lista? Como é que nós estamos? Sim? Muito bem. Vamos entender um pouco. Nenhuma dúvida até agora? Nós vamos ver mais sobre lista, tem mais o que ver. Mas o que nós vimos, tá tranquilo? Fechou. Vamos em frente. A lista, assim como a string também tem fatiamento. Enquanto eu fatiava uma string e me retornava uma nova string, certo? O fatiamento de uma lista vai me retornar uma nova lista, certo? Vai ser da mesmíssima forma, a mesma sintaxe, certo? Dentro de colchetes, eu vou passar o índice do primeiro elemento que eu quero incluir, 2 pontos, vou passar o índice do fim. O fim não vai ser incluso, ele vai ele vai incluir um índice antes, não vai incluir quem eu passar. Tem o passo, que é opcional, e assim por diante. Tá? A gente pode até dizer, né, que uma lista ela é uma coleção de elementos. A string ela é uma coleção de caracteres, basicamente, certo? Ela também tem fatiamento, ela também tem indexação, a forma como nós o passamos é a mesma, né? Ela também é uma estrutura de dados, a string, a gente pode considerar, né? Uma coleção de caracteres. Vamos ao exemplo aqui do fatiamento de lista. Eu tenho uma lista com 5 elementos. Cadê meu laser? Vem aqui. Tem uma lista com 5 elementos, cada elemento separado pela vírgula. Eu tenho maçã, banana, laranja, uva e manga. Os índices deles: maçã no índice 0, banana no índice 1, laranja no índice 2, uva no índice 3, manga no índice 4. E eu quero fatiar essa lista. Eu quero fazer uma nova lista que inclua somente banana, laranja e uva. Como que vai se dar este fatiamento? A minha lista de frutas, certo? Minha frutas 1. Abro colchetes. Vou passar primeiro o índice do primeiro elemento que eu quero incluir. Eu quero incluir banana, então vou passar o índice de banana. O índice de banana é 1. E eu quero que inclua até uva. Uva tem que índice? Vamos ver. 0, 1, 2. Uva tem índice 3. Eu quero que inclua a uva. Vou passar para o fim o índice 4. O índice 4 não vai ser incluso, ele vai incluir até o índice anterior. Lembre-se disso, meus caros. Isso aí é
é batata, meus caras. Vocês vão se confundir com esse cara, certo? Lembrem sempre disso. Quem você passa no fim não é incluso, ele inclui até um anterior. E eis o resultado do fatiamento desta lista, certo? Eu vou ter agora uma lista com banana, laranja e uva apenas. Nesta nova lista, banana tem índice 0, laranja tem índice 1, uva tem índice 2, certo? Vamos em frente, vamos ver diferentes operadores e diferentes métodos que nós podemos utilizar com uma lista. O primeiro deles é o operador in. In, em inglês, em, certo? Dentro. Né? O operador in é para verificar se um elemento está presente ou não dentro da minha lista. E o retorno disso vai ser sempre um booleano, vai ser sempre verdadeiro ou falso. Ora, ou está presente ou não está presente dentro da lista. Vamos fazer esse exemplo. Eu vou comentar esse cara aqui, Ctrl, ponto e vírgula. Eu tenho minha lista. O que eu tenho em minha lista? Deixa eu fazer igual ao exemplo para vocês terem da mesma forma. Aqui. Minha lista é uma lista que tem abacate no índice 1. Ele tem um inteiro 12, perdão, abacate no índice 0, 12 no índice 1. Tem um verdadeiro no índice 2. Ele tem um 3.14 no índice 3, certo? Uma lista com 4 elementos. Índice 0, 1, 2 e 3. E eu quero verificar, certo? E eu vou dar um print nesse resultado. Se eu tenho um 12 dentro dessa minha lista. Eu não quero saber em que posição que está, nada disso. Eu quero saber se existe ou não existe. Certo? 12 em minha lista. Eu tenho um 12. O 12 é um elemento dentro da minha lista, em um lugar? Ele é. Eu tenho aqui um 12. Esse cara vai me retornar um verdadeiro. Está aqui, né? True. Ah, mas eu tenho um inteiro 70, por exemplo, dentro da minha lista? Não, não tem um 70. 70 não é um elemento lá dentro. Vai me retornar um falso. Ah, mas eu tenho uma string A, por exemplo, na minha lista. Ela é um elemento lá dentro. Vou me retornar aqui não. Ah, professor, mas você tem aqui, ó, você tem um A, 2 As, 3 As em abacate. Ele não está verificando se ele faz parte de uma string nesse caso. Ele está verificando, eu tenho um elemento que inteiro é um A. Se eu tivesse um cara assim, por exemplo, ele retornaria verdadeiro. Não tenho. Ele está procurando por o A como um todo, né? Não tenho somente A. Só e somente A. Esse cara me retorna um falso. Faz sentido esse operador in, meus caros? Como é que nós estamos? Muito bem. Métodos para trabalhar com a lista. Não vou passar todos os métodos, não tem como, certo? Essa aula teria que ter aula todo dia, certo? O dia inteiro, para a gente ver tudo de Python. Vou passar apenas os mais importantes, certo? O primeiro método, o método que eu acho mais interessante da lista, é o método append, certo? O que o método append ele faz? Ele vai adicionar um elemento que eu passar para dentro dele ao final da minha lista. Vamos ver o exemplo aqui, né? Eu tenho novamente minha lista agora com 4 elementos. Eu tenho abacate, 12, um verdadeiro e um 3.14.
E eu quero fazer um append dessa string jacaré. Essa minha lista está na variável minha lista. Minha lista.append, passando para dentro do parênteses, uma string jacaré. E vocês reparem quando eu dou o print, certo? Cá está meu jacaré ao final da lista. Vamos fazer também. Esses caras aqui eu estava testando, já foi. Vamos ter a minha lista. Vai ser uma lista de frutas. Abacate, amora, abacaxi. 3 elementos. Vamos trocar o nome. Minha lista de frutas. E eu quero adicionar uma nova fruta. Vou chamar a minha lista de frutas, ponto. E vocês reparem, o Visual Studio é legal comigo. Ele vai me mostrar aqui uma série de métodos que a lista tem, certo? Nós não vamos ver todos eles, não temos tempo. Vamos utilizar do append, né? Ele vai adicionar um objeto ao final da lista. E eu vou passar para dentro dele, então, uma string, uma nova fruta, nesse meu caso aqui. Eu vou adicionar uma pitaia. E eu quero ver a cara da minha lista de frutas agora. Vamos apagar aqui. Repare, minha lista de frutas agora tem 4 elementos. Abacate, amora, abacaxi e pitaia. Pitaia adicionada ao final. Ah, mas eu vou adicionar uma outra fruta ainda. Frutas.append, vou colocar uma melancia. E eu quero ver como é que ficou a minha lista depois que eu adicionei melancia. Eis aqui, né? Originalmente era... Vamos até ver o originalmente. Vamos dar um print no original. Originalmente minha lista era abacate, amora e abacaxi. Eu adicionei pitaia ao final. Tá aqui com pitaia no final. Depois disso, certo? Eu adicionei melancia ao final. Eu tinha adicionado pitaia, agora melancia é o último valor. Extremamente utilizado append, meus caros. Extremamente comum. Tá? Vamos cansar de utilizar append. Outros métodos que são interessantes para trabalhar com a lista. Temos o método insert. O insert também insere elementos, mas eu vou especificar uma posição para ele colocar o elemento. O append coloca ao final, com o insert eu vou informar em qual índice que eu quero que fique esse valor. Vamos fazer este exemplo também do insert. Esse pessoal aqui eu já vi, vamos comentar. Eu vou ter uma lista com valores. Eu vou ter um -7, eu vou ter um 18, eu vou ter um 99. E eu quero inserir, certo? Entre o 7 e o 18, um novo valor. Na minha lista de valores, eu vou inserir. Ora, eu quero que fique na posição que atualmente está o 18. O 18 está em que posição, que índice, meus caros? Nesta lista de valores. 18 tem que índice? Se você não souber, diga, professor, não sei. Mas me fale, meus caros. Vamos ver.
o menos 7 está no índice 0. 18, índice 1. 99 está no índice 2. Eu quero inserir, então, no índice 1. Eu vou colocar aqui 420. Eu vou dar um print na minha lista de valores, ver como é que ficou. Se atentem aqui, meus caros. O 420 que eu inseri no índice 1 está aqui, certo? No índice 1. Quem estava no índice 1 não sumiu. Ele foi uma casa para trás. Era 1, foi para o 2. 99, que era índice 2, foi para o índice 3, certo? Eu cortei a fila, basicamente, certo? Eu inseri naquela posição, quem estava naquela posição, o resto, andou todo mundo uma casa para trás, certo? Furei ali, cortei a fila. Ele não vai substituir, certo? Ele vai inserir e empurrar todo mundo para trás, basicamente. Esse é o método insert. Outros métodos interessantes. Nós temos o remove. O remove, ele vai remover a primeira ocorrência do elemento através do seu valor. Como assim, meu bom Deus? Vamos fazer. Já foi utilizado o comento. Eu vou ter uma lista de frutas novamente. Eu tenho maçã, eu tenho laranja, eu tenho banana, e eu vou ter laranja novamente. E eu quero remover esta primeira laranja aqui, certo? Frutas.remove, eu vou passar o valor que eu quero remover. Laranja. O resultado disso vai ser o quê? Na minha lista de frutas agora eu tenho maçã, banana... Opa, mas calma aí, vamos escrever certo, né? Temos 2 laranjas agora, perfeito. Eu tenho uma lista com maçã, banana e laranja. Ele removeu a primeira ocorrência, certo? De laranja. Ele não removeu a segunda, né? Ele remove sempre o primeiro que ele encontrar com base no valor. Ah, mas eu queria remover a maçã agora. Frutas.remove, maçã. Vamos ver a cara da nossa lista de frutas. Originalmente removi a primeira laranja, foi embora. Agora removi a maçã, só tem uma, certo? Sobrou o quê? Sobrou banana e laranja. Isto aqui, o remove, lembre-se, meus caros, eu removo com base no valor. Eu vou passar o valor que eu quero remover da lista. Existe um outro método que remove, que é o método pop, mas o pop ele remove com base no seu índice. Por padrão, o pop, se eu não passar um índice para dentro dele, ele vai remover o último elemento da lista. Vamos fazer uma cópia, vamos fazer com a mesma lista de frutas, usando de pop. Opa! Eu vou fazer frutas.pop. É um método, abro e fecho parênteses, mesmo que não passe ninguém para dentro dele. E eu vou dar um print em frutas. O que ocorreu? Por padrão, ele removeu o último elemento. Se eu passar um índice para dentro dele, ele vai remover o elemento naquele índice. Aí não dei um pop vazio. Eu dei um pop no índice 2. Quem que eu tenho no índice 2? Vamos ver. Índice 0, índice 1. Índice 2, a banana. Ele tem que remover a banana para mim. E de fato ele remove. Certo? E mais, o pop ele é mais interessante do que isso ainda. Este elemento que eu removi da lista, eu posso guardar este valor. Onde é que eu guardo coisas? Em variáveis.
Eu posso dizer que eu vou guardar esta fruta que é removida, uma variável fruta removida. Certo? E o que vai ocorrer? O Python removeu de fato a banana, certo? Que estava no índice 2. E esta banana, essa string banana, eu guardei em uma variável. E está aqui, né? Eis a minha banana que foi removida. Reparem, não sou obrigado a guardar o retorno do pop, certo? Guardei porque eu quis guardar, certo? Eu vou utilizar depois, certo? Isso que eu removi. Não sou obrigado, é opcional. O pop sempre vai me retornar, se eu não guardar, essa informação é perdida, vida que segue. Faz sentido esses 3 métodos que nós vimos até então, meus caros? Append, insert, os 4, perdão. Append, insert, remove e pop. Dúvidas até aqui? Em que pé que nós estamos? E nós vamos ver somente esses 4 métodos para a lista. Se vocês não têm dúvidas, nós vamos para exercício. Vocês têm dúvidas, meus caros? Escrevam no chat se sim, se não. Tranquilo? Sim, eu vou passar os meus códigos, tá? A partir de hoje também eu vou fazer um zip sempre da minha pasta para vocês terem isso copiado, tá? Todo esse material já está lá no sala de aula, certo? A lista de exercícios também, eu vou começar a passar a minha pasta, vou fazer um zip dela para vocês terem igualzinho eu tenho. O código está aí, certo? Tudo que eu fiz até então. Vamos ver exercícios, se vocês não têm dúvidas então. Só deixa eu buscar aqui quais exercícios que nós vamos fazer, que nós não fazemos todos eles, não fazemos em ordem, certo? Esse exercício, meus caros, vocês não precisam esperar a aula para fazer, vocês podem tentar fazer por conta, certo? Não vou ficar triste, muito pelo contrário. Deixa eu achar aqui a minha lista de exercícios. Nós estamos fazendo da lista 01, de estrutura sequencial. Vamos tentar alterar este exercício 3, que nós já tínhamos feito, certo? O que era o exercício 3? Soma de 2 números. Desenvolva um programa que solicite 2 números ao usuário e mostra o resultado da soma desses números. Só que nós tínhamos feito esse exercício com 2 variáveis. Nós não vamos mais fazer com 2 variáveis, nós vamos fazer ele com lista agora. Eu vou criar uma cópia desse meu exercício. Eu vou dizer que esse original aqui é uma versão 1. Eu vou ter agora uma V2. Ctrl C, Ctrl V, para você copiar e colar um arquivo, fazer uma cópia dele. Bem, vamos alterar esse cara. Eu vou ter agora uma lista de números. Esta lista de números, eu vou inicializar ela vazia. Eu não sei que números que o usuário vai passar para mim, certo? Não tenho nenhum número guardado lá. Vai começar vazia, então. Eu tenho que pedir um número para o usuário. Como é que eu peço algo para o meu usuário via terminal? Nós vimos isso na nossa segunda aula, certo? Função input. Eu vou pedir, digite o primeiro número.
O input, ele sempre me retorna uma string. Só que eu quero fazer uma soma desses dois números. Tenho que converter este input, então, para um tipo de dado numérico. Eu vou converter para um inteiro. Este inteiro, eu vou adicionar ele para dentro da minha lista. Nós acabamos de ver um método que adiciona dentro da lista, certo? Que método que nós vamos utilizar aqui? Sugestões. Não me importa a ordem dentro da lista, certo? Não importando a ordem, nesse caso, dentro da lista, eu só quero colocar e somar os valores, eu posso utilizar do método append da lista. Como é que vai ficar? Na minha lista de números, eu vou fazer um append para este valor todo. Ah, professor, mas tem 6 parênteses nessa linha. É normal, meus caros. Se acostumem com isso, não tenham medo disso. Certo? Mas será que deu certo? Vamos testar. Ah, professor, mas e o segundo número? Não importa. Vou fazer uma parte, vou testar, deu certo, eu avanço, não deu certo, eu paro, penso, tento entender o que deu errado. Como é que eu vou ver? Ah, eu vou dar um print na lista de números, quero ver se ela está preenchida. E eu quero dar um print antes também. Quero confirmar que ela está vazia. Vamos rodar. Ele me mostrou aqui uma lista vazia e vai pedir para mim um número. Digite um número. 8. E repare, eis o meu 8 dentro da lista, certo? De fato, adicionou. Tenho que fazer isso para 2 números. Fiz para o primeiro, vamos fazer para o segundo. Como é que vai ser? A mesma coisa. Vou dizer que apenas que digite o segundo número. Vou pedir que ele digite o segundo número, vou receber esse número via input, vou converter este valor para um inteiro, este inteiro eu vou adicionar na minha lista de números. Vamos rodar. Digite um número, 2, digite um segundo número, um 3. E eis o resultado, certo? Está aqui o 2 e 3 dentro da minha lista de números. Funcionou? Funcionou. Esses prints eu posso tirar a teste. E agora eu tenho que somar esses números. Os números estão dentro da lista de números. Eu tenho que acessar os valores da lista. Como que eu acesso os valores da lista, meus caros? Através de quem? O que vocês me sugerem? Vamos lá, meus caros, participem. Arrisquem. Chutem, no pior dos casos. Como é que eu acesso os elementos dentro da lista? Diga, Paulo. Insert. Insert seria para eu inserir dentro da lista. Só que já está inserido, certo? Quando eu dei o print, está aqui os valores lá dentro. Eu não quero inserir. Eu quero recuperar os valores. Ora, nós recuperamos os valores de dentro da lista pelo índice dele, certo? Pelo índice da posição. Nesse caso aqui, a minha lista, o resultado final dela vai ser isso aqui, né? Minha lista de números tem 2 e 3. 2 tem que índice, 3 tem que índice dentro dessa lista. Qual que é o índice do primeiro elemento? Qual que é o índice do segundo elemento? O que vocês me dizem?
Índice 0 e 1, perfeito, Paulo. Certo? Primeiro elemento da lista índice 0, segundo elemento da lista índice 1. Certo? Lembrem-se, começamos a contar sempre a partir de 0. Legal? Então, vamos dar um print, vamos testar, vamos ver se deu certo de fato isso. Vamos exibir no terminal. Na minha lista de números, eu vou passar dentro de colchete a sintaxe, certo? Ou índice 0. Isso tem que me retornar o quê? Tem que me retornar o 2. Se eu fizer a mesma coisa, vamos, pro índice 1, ele tem que me retornar o segundo número que eu digitei, né? Eu vou digitar novamente os mesmos números, 2 e 3. De fato, me retornou 2 e 3. Ah, mas não era 2 e 3. Era 78 e 99. Primeiro número 78, segundo número 79, certo? Tenho dois números, índice 0 e 1 sempre. Perfeito. O que eu tenho que fazer agora? O que o exercício me pede? Some os dois números e mostra o resultado. Legal? Tenho o primeiro número, tenho o segundo número. O que eu tenho que fazer? Tenho que somar eles. Ah, isso funciona, professor? Funciona. Isto aqui vai me retornar um número, isto aqui vai me retornar um outro número. É uma soma de números. Vamos rodar. Primeiro número é um 4, o segundo número é um 5. 4 mais 5, 9. Tá lá, certo? Eis o meu 9. Primeiro número é um 2, segundo número é um 7. 2 mais 7 é 9 também. Funciona, funciona. Dúvidas nesse exercício, meus caros? Alguém não entendeu? Alguém ficou com dúvida? Alguém quer que eu repita? Alguém quer que eu explique uma linha específica? Como é que nós estamos? Participem. Ou tá tudo tranquilo? Uma reexplicação. Muito bem, vamos lá de volta. O que diz o exercício? Esse exercício 3, certo? Soma de dois números. Desenvolva um programa que solicite dois números ao usuário e mostre o resultado da soma desses números. Nós já tínhamos feito isso anteriormente. Nós tínhamos feito como? Com duas variáveis, certo? Cada um guardava um número, depois nós somávamos as variáveis. Só que agora, eu não quero fazer com variáveis diferentes. Eu quero fazer com uma lista. Mais para frente no curso, nós vamos voltar e melhorar ainda mais esse exercício. Ah, mas não são dois números, são 200 números. Como é que eu vou pedir isso? Eu vou fazer 200 inputs? Não, não vou, certo? Ah, eu vou somar índice 0 mais 1 mais 2 até 199? Também não, certo? Vamos progredindo, vamos com calma. Quero, então, solicitar dois números ao usuário e mostrar o resultado da soma desses números usando de uma lista. A minha lista originalmente, certo? Ela vai ter um valor, esta minha lista de números? Não, ela não vai ter, certo? Eu não sei que números que o usuário vai passar para mim. Ele pode passar qualquer número. Lembre-se, nós não somos o usuário, certo? Nós somos os programadores. O usuário pode passar o número que ele quiser. A minha lista de números, então, onde eu vou guardar os números que o usuário me passar, eu vou inicializar ela vazia. Como é que é a sintaxe? Eu vou abrir e fechar colchetes, certo? Não vai ter nada lá dentro. Isso é uma lista vazia. Esta lista vazia eu guardei numa variável que eu chamei de números. Legal. Eu tenho que solicitar dois números ao usuário. Como é que eu solicito? Até aqui, Paulo. Faz sentido a lista vazia para guardar os valores? Pessoal. Tá fazendo sentido. Beleza.
Tenho que solicitar 2 números ao usuário. Vamos pensar mais simples ainda. Vamos solicitar um número ao usuário. Depois a gente escala. Tá? Um número ao usuário. Como é que eu solicito algo ao usuário? Nós vimos isso anteriormente, certo? Nós temos uma função chamada input, que o usuário vai poder digitar algo para mim via terminal. Legal? Vou fazer, então, um input. Dentro do input, eu vou passar uma mensagem para o usuário. O que eu quero que ele digite? Ah, digite o primeiro número. Só que tem um detalhe. O input, ele sempre me retorna o que o usuário digitou como uma string, como texto. E eu quero somar esses números depois. Eu não quero fazer uma soma, uma concatenação, uma soma de textos de strings. Eu quero fazer uma soma de números, certo? O que eu vou ter que fazer, então, com este input? Vou ter que converter o meu input para um tipo de dado numérico, para número. Neste caso aqui, eu converti todo o meu input para inteiro. Int, abre parênteses, vou colocar todo o meu input lá dentro. Fecha parênteses, certo? Aqui, então, eu destaquei, é a conversão do que o usuário me digitou para inteiro. Tranquilo até aqui? Isso aí a gente já tinha feito na forma anterior do exercício, certo? Na outra aula. Ou alguém tem dúvidas aqui? Falem, meus caros, perguntem. Escrevam. Ah, professor, não tenho dúvidas. Então, por favor, escreva se você não tiver dúvidas. Professora Karine, o pessoal está acordado aí, o resto? Tirando o Paulo? Estamos? Então, tudo bem. Então, por favor, meus caros, me respondam, nem que seja para me mandar para aquele lugar, certo? Mas falem comigo. Muito bem. Converti, então, o que o usuário me passou para um número. Este número, o que eu vou fazer? Agora, certo? Não, mas todo mundo, pô, não precisa ser preguiçoso, né, cara? Você consegue escrever ali no teclado, tá fácil, pô. Se fosse falar, pô, falar é... Né, cansa também, né? Mas, pô, dá um S ali, um sim, um N, dá um não, pô. Isso tá de boas. Muito bem. Tem um número que eu peguei do usuário, então. Como um número já, como um inteiro nesse caso. O que eu vou fazer? Eu vou guardar este número na minha lista de números que eu inicializei vazia. Eu tenho que colocar este número, então, certo? Esse inteiro dentro da lista. Nós acabamos de ver métodos para trabalhar com a lista. Um dos métodos adicionava o que nós passássemos para dentro dele ao final da minha lista, né? Que era o método append, certo? Eu vou fazer um append neste número que o usuário me passou, certo? E ele vai para dentro da lista. Ele é minha lista vazia, ele vai ser o único valor dentro dela, certo? Vamos testar? Vamos dar um print na nossa lista de números, ver como é que está lá dentro. Minha lista originalmente vazia. Vamos até debugar. Vamos fazer mais professional aqui. Python vem, cria a minha lista de números vazia, certo? Tá aqui. Tem uma variável números, que é uma lista. Esta lista, ela está vazia. O comprimento dela é 0, certo? Não tenho nada lá dentro. Legal. E daí, ele vai executar a linha 10, certo? Ele vai fazer sempre do parênteses mais interno pro mais externo. Primeiro de tudo, ele vai pegar o input de mim, certo? Vai pedir um número. 4.
Este 4, o input vai retornar como string, como texto. Este texto 4 eu vou converter para um inteiro 4. Este inteiro 4 eu vou adicionar dentro da lista de números, que até então estava vazia, certo? Repare agora, a minha lista de números agora tem um valor. Ele tem um 4 no índice 0. Se eu der um print na minha lista de números, está lá meu 4. Perfeito. Só que eu não quero pegar apenas um número. Eu quero pegar 2 números. Ora, nesse caso aqui vai ser a mesmíssima coisa, certo? Só que eu vou pedir agora o segundo número. A lógica é a mesma. Vamos rodar. Python vem, inicia a minha lista de números vazia, certo? Vai pegar um número via append. Um 4. Adiciona dentro da lista. Vai fazer novamente. Vai pegar novamente um número via input, converter para inteiro, adicionar na lista. Ao final da lista, certo? É um append. Digite o segundo número. É um 2. Só que aqui eu fui burro. Eu queria que ele parasse. Vamos rodar de volta. Rapidinho. Primeiro número é um 4. O segundo número é um 2. Como é que ficou a minha lista de números neste momento do código, certo? Eu tenho 2 elementos, 2 números. No índice 0, eu tenho 4 que o usuário digitou. No índice 1 da lista, certo? O segundo elemento, está lá o inteiro 2 que o usuário digitou também, certo? A minha lista ela tem 2 elementos. E daí eu vou acessar os valores dentro da lista. Como que eu acesso os valores dentro da lista? Através do índice dele, certo? Ora, eu tenho 2 valores dentro da lista. Os primeiros 2 valores têm índice 0 e 1 sempre. Primeiro elemento, índice 0, segundo índice 1. Eu vou acessar, então, na minha lista de números, o índice 0, isso vai me retornar o 4. E eu vou somar com, na minha lista de números, o elemento que está no índice 1. Quem que está no índice 1? É o 2, certo? Eu vou recuperar o meu 4, eu vou recuperar um 2. E eu vou somar 4 mais 2. 4 mais 2, 6, certo? Dou o print nesse 6, para mostrar para o usuário no terminal. Eis o meu 6. E é essa a resolução, certo? Era isso que ele pedia. Né? Peça 2 números ao usuário e mostre a soma deles. Só que eu queria fazer isso com lista. Conseguimos. Dúvidas? Aqui. Como é que fez mais sentido? Tem dúvida? Tem alguma linha que vocês não entenderam? Como é que nós estamos? Digam lá, meus caros, participem. Eu vou mandar para vocês essa resolução aí no chat. Beleza, Paulo. Você não precisa falar por todo mundo, tá? Cada um tinha que falar por si só, mas tudo bem. Legal, meus caros. Então, esse era o exercício 3. Esta aula ela vai até 9h45. Nós temos ainda 10 minutos. Vamos tentar fazer juntos o próximo exercício. O exercício 19 da lista 1, da lista sequencial. O 19. Não, eu não gosto desse 19. O que mais que eu tenho que é interessante aqui? 25.
Esse cara é interessante. Exercício 20, certo? O que diz o 20? Exibição dos meses do segundo trimestre. Crie um programa que inicie com uma lista contendo os nomes dos 12 meses do ano. Utilize essa lista para exibir apenas os meses correspondentes ao segundo trimestre do ano, abril, maio e junho. Ou seja, eu vou ter uma lista, certo? Que já vai estar preenchida para mim, ele vai ter todos os meses, e eu vou querer pegar desta lista apenas parte dela. Eu vou querer fatiar essa lista, certo? Muito bem, vamos começar então com uma lista com os 12 meses. Eu vou ter uma lista meses. Ela é uma lista. Vamos escrever os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e, por fim, dezembro. Lembre-se, meus caros, a vírgula que vai separar aqui os diferentes elementos da lista tem que estar fora da string, certo? Reparem, quando eu mandar salvar meu arquivo, eu der um Ctrl S, ou eu vim aqui em File, Save, aquela extensão que nós instalamos na primeira aula, o Black, ele vai formatar essa lista para mim. Ela faz essa lista em várias linhas. Ah, professor, é possível isso? É possível, certo? Fica mais organizado, fica mais fácil de ler e de entender. Eu estou abrindo a lista aqui no colchete, estou fechando com esse colchete aqui embaixo. Isso é possível, certo? Legal? Tem uma lista com os 12 meses. O que eu quero? Eu quero gerar uma lista contendo apenas os meses do segundo trimestre, abril, maio e junho. Nesta lista de meses que eu vou passar para vocês já, para vocês darem uma olhada, que índices tem abril, maio e junho? Pensem aí, meus caros, e me respondam, por favor. Novamente, que índices tem os meses de abril, maio e junho na lista? Pensem aí e me respondam, meus caros. 4, 5 e 6, disse o Paulo Henrique. Vamos dar uma olhada. Janeiro, primeiro elemento, índice 0. Fevereiro, segundo elemento, índice 1. Março, 2. Abril, 3. Maio é 4. Junho é 5. 6. Índice 7. 8. 9. 10 e índice 11. Abril tem índice 3, maio tem índice 4, junho tem índice 5. E eu quero gerar uma lista, certo? Eu quero fatiar essa lista para eu ter aqui os meses do... Não tem problema. Do segundo trimestre. Né? Eu vou fazer um código aqui, qualquer coisa. Eu quero que ela tenha... Que ela vire uma lista com abril, maio e junho dentro dela. Obviamente, eu não vou passar de forma direta, eu quero fazer de forma programática, certo? Eu quero fazer isso
fatiando aquela lista. Como é que vai ser o fatiamento dessa minha lista de meses? Quem que eu vou passar no início? Ora, no início você passa o índice do primeiro elemento que você quer incluir neste fatiamento. Eu quero incluir abril, o que que eu vou passar aí de índice então? Vou passar o índice de abril, né? Índice 3. E no final, lembrem, meus caros, o índice que eu passo no final não vai ser incluso. Ele vai incluir até um índice antes. Que índice que eu vou passar aqui, então, no fim? O que vocês acham? Pensem e me respondam. Ora, eu quero que inclua junho, certo? Eu quero saber que índice que eu vou passar no final. Eu quero que inclua junho. Junho tem índice 5. Que índice que eu vou passar no final, então? No fim. Junho tem 5, quero incluir 5. Vou passar, então, o índice 5. Aí que tá. Eu quero que inclua junho. O índice que eu passo no fim, ele não é incluso. Ele vai incluir um antes. Nesse caso, ele incluiu o quê? Foi de 3 a 4. Não incluiu 5. Eu quero que inclua 5. Se eu quero que inclua o índice 5, eu tenho que passar o fim. Um a mais, tem que passar o 6. E eis aqui a solução, certo? Abril, maio e junho, certo? Os índices 3, 4 e 5 da lista original de meses. Isto aqui, então, vai pegar os meses do segundo trimestre. Faz sentido esse cara ou não, meus caros? Pessoal, todo esse material, ele tá lá dentro. Esse material tá todo lá no Google Sala de Aula, certo? Por favor, estudem. A lista de exercícios já está lá também. Eu vou colocar a cópia da minha pasta lá para vocês terem como referência. Eu vou passar também, não está lá ainda, mas eu vou colocar ainda hoje, uma lista de exercícios que eu quero que vocês pratiquem, que vocês façam. É o mínimo do mínimo do mínimo, certo? O ideal seria vocês pegarem toda a lista 01 e meter brasa nela e tentar fazer tudo que você conseguir, certo? Eu vou passar ali, se eu não me engano, são 3 ou 4 exercícios. Vocês têm até a semana que vem, certo? Vocês têm até a próxima quarta, não temos aula nessa sexta. Tá? Na próxima quarta, nós vamos ter uma aula normal, com mais conteúdo, e nós vamos ter em seguida a prova. Eu tenho que passar a prova para vocês, infelizmente. Na outra sexta, vai ser a recuperação dessa prova. E daí acabou o trimestre já. Nós começamos tarde o trimestre, nós perdemos aula porque vocês ficaram sem internet e tudo mais. Estudem, então, por favor, todo o material, estudem os meus arquivos, estudem os exercícios, tentem fazer os exercícios. Caso vocês tenham dúvidas, não esperem até a próxima aula. Mandem e-mail para mim, escrevam no mural, certo? Não é difícil me encontrar, meus caros, certo? Venham com dúvidas. E na próxima aula também, cheguem com dúvidas, cheguem. Professor, você consegue fazer esse exercício? Eu tentei fazer, não consegui. Você corrige, eu fiz dessa forma. Tá certo? Não tá certo? No mais, meus caros, nós ficamos por aqui hoje. Nos vemos na semana que vem. Até mais.